PIANCO-PB está aqui hoje diretamente da sede da SOS Rio Piancó com o presidente José Rodrigues Filho, membros, sócio, também diretor do meio ambiente nesta cidade de Piancó, e nós vamos tratar hoje o assunto sobre a questão o que é a Lei 12.305. Filho, explique para a população piancoense, todo o Vale do Piancó, o que significa e qual a importância da Lei 2.305/2010. Bem, boa noite aos que fazem o Piancó-PB. Veja bem, a Lei 12.305 é a política nacional dos resíduos sólidos, ou seja, todo tipo de resíduos sólidos que nós tivermos no país, ele é regido por essa lei, desde todas as classes, né? Dos metais, dos lixos úmidos, dos semi-úmidos, né? E aí é um vasto campo, né? A política de resíduos sólidos é uma política muito grande e muito longa. E o que ela significa para a população brasileira, ela significa dizer que é a lei que destina ambientalmente correto os materiais. A parte de destinação final dos materiais, Pedro, é apenas 10% que são os rejeitos. 90% de todo o resíduo gerado pela população são resíduos reutilizáveis, reaproveitáveis e recicláveis. Entendeu? Então, a destinação final para aterro sanitário é apenas 10% de todo esse material. De Piancó agora, ela teve, quer dizer, infelizmente, ela teve uma tramitação em volta da mitigação, digamos assim, para que chegasse a uma aprovação. Ela passou 20 anos em discussão, quase 20 anos. E aí, quando a Lei 12.305 foi aprovada no dia 2 de agosto de 2010, o prazo que foi dado aos municípios brasileiros para que pudessem fazer suas adequações em resíduos sólidos era justamente 2 de agosto de 2012, após 2 anos de aprovação da lei. Então veja bem, alguns municípios na parte sul do nosso país, da parte norte também, centro-oeste, oeste, fizeram algumas adequações, mas infelizmente a região nordeste, né, é uma região onde tem uma dificuldade muito grande de implantar esta política. Então, o presidente da República na época, Lula, vendo que não foi possível os municípios brasileiros cumprir o prazo de 2 anos, então prorrogou para mais um ano, que foi o dia 2 de agosto de 2013. Mesmo assim, os municípios da região Nordeste tiveram dificuldade em implantar. Então agora nós temos o último prazo dado, que é o prazo de 2 de agosto de 2014. Então, a gente esperamos que o Brasil não fique prorrogando a vida inteira esse prazo e que o país inicie o cumprimento de suas próprias leis, porque uma lei passar 20 anos em discussão, 4 anos de aprovação, e com tanta mitigação e ainda ficar perdurando por tanto tempo, aguardando por tanto tempo, até porque, Pedro, a política de resíduos sólidos, ela não é uma política difícil. São os próprios gestores que estão tornando a política de resíduos sólidos difícil. Porque, um exemplo, o gestor quer manter o catador de forma ilegal, trabalhando de pé descalço no lixão. Não sei se é bem o gestor ou se é o comodismo social. Mas isso é uma forma totalmente inadequada, porque o próprio catador, ele trabalhando de forma ilegal, ele se torna um macrovetor de doenças contagiosas para a sua própria família e para a sociedade.
Porque ele, de forma despreparada, tanto ele vai se contaminar, como vai contaminar os demais. Nós temos em nossa cidade um exemplo, a cidade de Piancó, na Paraíba. Eu já venho fazendo um trabalho a respeito de lixão há mais de 10 anos. Não sei por que Piancó só agora vem fazer essa discussão. E mesmo assim de forma ilegal. Eu tenho todo o aparato para lhe afirmar que a Câmara de Vereadores de Piancó vem fazendo todo esse aparato de forma ilegal. E a Câmara de Vereadores de Piancó ainda não está legitimada a discutir esse assunto. Porque ela só está legitimada a discutir o assunto depois de um microplano regionalizado de resíduos sólidos ou então um plano municipal de resíduos sólidos. Se você vai fazer adequação sanitária, vamos dizer assim, destinação final, nos rejeitos ou em qualquer um tipo de resíduo, se você vai fazer destinação ambientalmente correta, se você vai envolver mais de um município fora do nosso município aqui, então você tem que ter primeiro um consórcio com aqueles municípios, né? Todo legitimado, depois do consórcio criado, tramitações de leis e tal, depois um plano de gestão integrada, micro-regionalizada para se discutir, né? E para dar destinação. Depois você vai ter todo aquele material, depois da legalidade, depois de tudo feito, você vai ter os encaminhamentos da Câmara Municipal de Vereadores, onde a Câmara, sim, aí sim, ela vai ter legitimação para fazer a discussão. Mas, antes desses dois instrumentos, né, se você vai trazer resíduos de outra cidade, de uma, duas ou três ou mais, você precisa de um consórcio. Depois do consórcio, um plano. Dependendo do tanto de cidade que venha trazer esses resíduos, você tem que ter um aterro sanitário adequado. O que é um aterro sanitário? Explique para os leitores. Como é feito o aterro sanitário de forma legal dentro da lei? Pedro, um aterro sanitário, ele ultimamente, o aterro sanitário, propriamente dito, é a forma legal como fazer destinação final dos resíduos. Mas não é todo aterro sanitário que está legal. Às vezes você licencia um aterro para um determinado material. E as pessoas entendem que um aterro, depois de ele estar licenciado, ele pode receber todo tipo de material. Ele não pode. Nós temos a política de logística reversa, que é um tipo de destinação. Nós temos os lixos hospitalares, que é outro tipo de destinação. Nós temos os resíduos industriais, entendeu? Tem os menos perigosos e os mais perigosos. Nós temos rejeitos gerados em minerações. Nós temos lixos hospitalares. Então, um aterro sanitário, ele não quer dizer que você tem uma área onde pode fazer todo tipo de destinação, não. Então, vamos ver. Como eu ia lhe dizendo, né, o aterro sanitário tem que estar legalizado para receber os resíduos. E as cidades têm que estar organizadas para poder fazer a destinação, né? Para você ter uma ideia, o carro que vai carregar o material, ele tem que estar adequadamente ambientalmente adequado, vamos dizer assim, que até o pneu tem que ser um pneu verde, o combustível tem que ser um combustível adequado, né? Temos aí biocombustíveis, né? Eu acho que minha fala irá preparar algumas pessoas desinformadas a esse assunto, a esse respeito. Mas se são N as coisas que devem ser cumpridas, são N as condicionantes da Lei 6.938, que ninguém discutiu ela ainda, né? Da resolução do CONAMA 237, que regula os licenciamentos ambientais, as ABNT, né, que são as normas brasileiras, as normas técnicas brasileiras da associação, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Então tudo isso são regulações. Veja bem, onde você vai colocar o lixo
os resíduos que são oleosos. Aí, quais são os resíduos oleosos? Nós temos resíduos oleosos de matadouros, de frigoríficos, e temos os de mecânicas, de carros. Temos os resíduos industriais, temos os de frituras. Então é uma política muito longa para se discutir, e Piancó, infelizmente, a nossa cidade ainda não está preparada para discutir esse assunto, até porque ele ainda não foi levado à sociedade de forma correta, como é para ser realmente levado. Eu tenho tentado implantar, inclusive várias cidades brasileiras já contrataram várias pessoas para darem palestras a respeito da política 12.305. Para você ter uma ideia, eu já fui dar palestra na Universidade Federal em Caicó, no Rio Grande do Norte. Já fui convidado para dar palestra na Universidade Federal de Patos, mas infelizmente eu não tive ainda a oportunidade de dar palestra na minha cidade, na qual eu primo tanto pela questão, que eu sou diretor de meio ambiente aqui, presido uma instituição ambientalista, que é a SOS Rio Piancó, tenho vontade de implantar, não vou dizer que sou a pessoa ideal para falar a respeito do assunto como um todo de forma integral, é um assunto muito longo, eu apenas digo que estou habilitado a falar de parte dessa política, na qual essa parte eu me disponibilizo de forma gratuita, de forma voluntária, a disponibilizar esse tipo de informação à população, mas infelizmente não tive ainda a oportunidade. Algumas cidades da Paraíba já tive a oportunidade, sim, inclusive em João Pessoa já fui convidado num encontro de saneamento básico da política nacional, a política federal de saneamento básico, a 11445, que está dentro do mesmo objetivo da política de resíduos sólidos. A única diferença que está tendo é que a política nacional de resíduos sólidos, ela é uma política que envolve interesses econômicos em função das pessoas saberem que tem materiais que se renovam e que esses materiais são rentáveis. Agora eu te pergunto, a política de saneamento básico, quando é que ela vai ser discutida em Piancó? Ela tem o mesmo prazo que a política nacional de resíduos sólidos. Então, se a política de resíduos sólidos, que é uma política rentável, dá dinheiro, se ela passou 24 anos entre discussão e aprovação e os prazos, para ser discutida agora em Piancó de forma ilegal e irregular, e a política de saneamento básico, que não tem rentabilidade nenhuma, quando é que ela vai ser discutida? Praticamente ou logicamente nunca. Então eu queria que você entendesse que nós temos prazos, onde esses prazos já foram prorrogados. Não é só dessa vez que a política de resíduos sólidos está sendo prorrogada, não. Ela já foi prorrogada, o prazo era para 2 de agosto de 2012, deram um ano de prazo para 2 de agosto de 2013 e mais outro ano de prazo para 2 de agosto de 2014. Então, isso tudo vem se tramitando e eu acredito que, se fazendo realmente, os municípios estão justamente a mercê, porque os gestores não estão entendendo a política ainda. Eu, na condição de diretor de meio ambiente de Piancó, eu quero afirmar o seguinte, eu tento tramitar e vou insistir em tramitar a política de resíduos sólidos de forma correta, ambientalmente correta. Não é só fazer a destinação, tem que saber como se está fazendo a destinação. Porque se por acaso um município ambientalmente inadequado fizer uma destinação incorreta de resíduos sólidos, você pode alcançar uma multa de classe AA na lista dos impactos ambientais, que é na Lei 9.605, e essa multa pode passar de R$1 milhão. Então, ela é muito mais grave do que o município continuar com o lixão. Então, você diz assim, Zé Filho, você está defendendo o lixão? Não estou defendendo o lixão. Agora, em nossa cidade,
eu tenho propriedade em falar porque eu venho discutindo esse assunto desde quando a lei começou a ser discutida no país. E aí, o município de Piancó está habilitado a fazer destinação de resíduos sólidos hoje? Eu digo a você que não está. Mas se nós vamos estar, vamos sim. Vamos. A diretoria de meio ambiente, através da minha pessoa, que tem um vasto, digamos, digo assim, que tem um vasto interesse em fazer destinação em resíduos sólidos. Não é um vasto conhecimento, mas é um vasto interesse, né? O que é que eu justamente fiz? Procurei os meios legais, estamos aí com um plano de gestão integrada dos resíduos sólidos do Vale do Piancó. É um plano regionalizado. Esse plano já está pronto. A empresa que confeccionou o plano é a Geotecnic. O Estado da Paraíba ganhou a licitação com o Ministério do Meio Ambiente para fazer esse tipo de gerenciamento. E aí regionalizou, micro-regionalizou e macro-regionalizou. E depois estadualizou. Então temos que aguardar a forma correta da tramitação desses documentos, que tem que ser aprovado pelos Conselhos de Meio Ambiente, tanto do Estado da Paraíba como o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. E aí o aterro sanitário do município de Piancó, que é um dos demais municípios do Vale do Piancó, é localizado na cidade de Itaporanga, entendeu? Tudo isso já tem ponto, já tem área comprada, já está pronto o plano, e a Câmara de Vereadores de Piancó, repito, ela não tem autonomia para estar discutindo agora a política nacional de resíduos sólidos, até porque ela não tem conhecimento nenhum, entendeu? Quais são os impactos ambientais que poderão causar caso não haja legalidade dentro desta lei? Bem, os impactos ambientais, eu até posso te mostrar, como eu já te disse, que venho fazendo isso há muito tempo, né? E inclusive na discussão de uma reunião, e aquilo não foi uma audiência pública, foi uma reunião para se discutir uma destinação ambientalmente inadequada, que foi a reunião do dia 10 e 11, foi? 11, dia 11, né? Na Câmara Vereadora do Piancó. Então, um aterro sanitário, para ele estar ambientalmente correto, ele tem que primeiro passar pelos artigos da lei. Ou seja, alguns artigos diz que a política tem que incluir o catador. E o catador, ele não é para trabalhar no aterro. O catador é para trabalhar porta a porta, ele é para trabalhar nas casas, através da política da coleta seletiva. Alguns proprietários pegam o catador, levam para dentro de um aterro, mas isso, quando é fiscalizado, o município é realmente penalizado, porque é uma injustiça social e aflige justamente o artigo 3º da Lei 12.305, que diz assim: para os efeitos desta lei, entende-se por parágrafo 5, coleta seletiva. A coleta de resíduos sólidos previamente segregada conforme sua constituição ou composição. Então, é uma série de coisas que você tem que cumprir, porque algumas pessoas entendem que a lei foi criada para um empresário, e não foi. Só depois que os empresários viram que só através dos catadores é que conseguem fazer o gerenciamento dos resíduos sólidos, então algumas empresas estão criando seus próprios aterros, suas próprias coletas, pontos de coletas, pontos de triagem, e aí está aproveitando a mão de obra do catador de forma irregular dentro da associação. E isso está acontecendo em Piancó. É uma das cidades que estão acontecendo. E eu não quero aqui preparar ninguém, porque eu não estou aqui para preparar ninguém, eu estou aqui para combater. Eu morro como ambientalista, você sabe disso, né? Então eu prefiro manter em sigilo e não falar muito a respeito desse assunto, porque eu prefiro nessa área atuar mais como fiscal do que como orientador, entendeu? Apesar de que
eu vivo fazendo orientação. Como a USS do Piancó vê a questão hoje do lixo também que é jogado no rio e que desce de água abaixo? Bem, Pedro, isso aí é um assunto bem, digamos assim, bem profundo na nossa sociedade, porque nós temos, nessa parte aí, nós temos contato principalmente com a parte social, a parte da sociedade, que é a pessoa, cada um, que vai mais ou menos ter cuidado dos seus resíduos para que ele não chegue no rio. Se por acaso acontecer algum modo em que o empresário leva o lixo e dispersa no rio, isso aí a gente já teve conhecimento aqui na cidade de Piancó, através da área da ponte do rio Piancó, que é uma área que passa no Portão BR, né, que é a 361, e aí o empresário estava fazendo esse tipo de dispersão. Só que nós fizemos várias catações no rio, né, através de mobilizações, fizemos várias catações de lixo nessas áreas, e também começamos a provar à sociedade de quem era aquele determinado lixo que nós encontrávamos. Porque se você encontra caixa ou um tipo de resíduo de uma determinada marca, como nós temos uma cidade pequena, é muito fácil de você identificar aquela pessoa que dispersou aquele material. Inclusive, eu me desafio, eu me proponho e desafio qualquer um a fazer parte de uma ação no Rio Piancó, para eu dizer de quem são os materiais encontrados lá no Rio. Eu realmente reconheço todos eles, porque nós temos uma cidade pequena, conhecemos as pessoas, sabemos quem consome vinho, sabemos quem consome um determinado produto de uma determinada marca de carnes, né? Sabemos quem consome ou quem vende ou quem negocia um determinado material, seja ele da parte comestível, alimentar ou da parte usual. Então eu fiz, além de identificar o lixo de cada pessoa, sair fazendo uma mitigação com essas pessoas, pedindo a essas pessoas nas portas delas para que elas não fizessem isso. Só que mesmo assim a gente ainda tem uma grande quantidade que é dispersada no Rio Piancó. Então, suas considerações finais aos leitores do Piancó PB. Eu peço aos leitores do Piancó PB que colaborem o máximo que puder a respeito de nossas adequações sanitárias, porque elas vão chegar, vai ter o tempo certo da adequação sanitária chegar. Agora aí vem a parte da população, Pedro, onde a população deve estar preparada para a coleta seletiva, porque se você tem um material, um exemplo, o papelão é um material rentável, ele é um material de interesse econômico. Mas se você joga o papelão misturado com casca de melancia ou com restos da sua cozinha, então você vai manchar o papelão ou levar um tipo de umidade a ele, onde ele não vai alcançar um valor de mercado, e aí ele só vai servir para uma determinada coisa, que é para a transformação desse material em compostagem, né? E aí a compostagem ela tem um valor menor e tem também um processo mais dificultoso, né, que vai levar um tempo. Como é que uma cidade ela está apta a fazer todo esse processo de recebimento do transporte, do lixo que está no local até a um aterro? Boa pergunta, Pedro. Veja bem, como em determinadas regiões, como eu já lhe falei, que o lixo pode ser de forma regionalizada ou micro-regionalizada, em nosso estado da Paraíba vai ter, em muitos casos, vai ter consórcio de resíduos sólidos, intermunicipal de resíduos sólidos, e vai ter também os microplanos de gestão integrada de resíduos sólidos de forma regionalizada. Então veja bem, o artigo 8º da Lei 12.305, da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, ele diz o seguinte: são instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros.
Parágrafo 1º. Os planos de resíduos sólidos. Então isso deixa claro que para você fazer destinação ambientalmente correta dos resíduos, você tem que ter um plano. Agora, se você vai fazer destinação de resíduos sólidos entre outros municípios, aí você vai depender, e antes do plano, você vai depender também de um consórcio, que chama-se um consórcio intermunicipal de resíduos sólidos. Depois desse consórcio aprovado, todo tramitado nas instâncias legislativas e executivas, tanto o município que vai receber quanto os municípios que vão destinar. Como também, depois disso, você vai ter um plano micro ou macro regionalizado de gestão integrada de resíduos sólidos. Dentro de toda a tramitação desses dois processos, do consórcio e do plano, do microplano ou do macroplano, entendeu? Aí você vai ter uma destinação ambientalmente correta através de um reservatório também correto, ambientalmente correto, que tem que ter impermeabilização de solo, tem que ter queimas ou aproveitamento dos gases que são gerados. Algumas pessoas têm até aterros sanitários, mas às vezes, Pedro, o engenheiro que faz o seu projeto de aterro sanitário, ele está apenas interessado em ganhar seu dinheiro. Aí você, como dono do aterro, diz assim: eu quero saber como e quando eu devo fazer uso dessa área. Ele diz na hora que sair a última licença. Só que ele não diz que tem, para cada tipo de material, que eu já expliquei a você, materiais, substâncias oleogenosas, substâncias materiais da política de logística reversa, que são pilhas, baterias, pneu, óleos de frituras, entendeu? Óleos lubrificantes, né? E também os lixos residuais de indústrias. Nós temos um lixo silencioso e um lixo perigoso, que é o lixo de tecelagens. O resíduo de tecelagem, ele é cádmio, ele é cancerígeno e altamente cancerígeno. E ele é silencioso, porque você não vê que hora ele está caindo no rio. Então nós temos que ficar atentos com isso, porque é um resíduo líquido, né? E é um resíduo muito silencioso. E aí, além desse resíduo silencioso, também tem os demais, né? Eu apenas citei um exemplo. O Piancó PB despede aqui diretamente da SS Rio Piancó.